Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arthur Cury Podcast, nosso podcast com convidados de peso. Hoje temos a presença ilustre de uma nadadora que já foi olímpica em Tóquio 2021, já foi seleção em mundiais, Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, campeã brasileira, e ela também é sargento do Exército. Então, Giovana Diamante, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou super animada de poder participar. Legal, um prazer receber você aqui, Gigi. O pessoal vai adorar conhecer você, que é uma pessoa bem carismática e é muito legal conversar com você. Eu sei que elas vão aprender muito. Mas vamos lá. Obrigada. Gigi, vamos lá desde o começo. Eu queria que você contasse para o pessoal quando que você começou a nadar, se tiveram outros esportes envolvidos, como é que foi esse processo para você? Eu comecei a nadar porque meus pais me colocaram para aprender a nadar. Só por isso, assim. Meus pais não são atletas, não são do esporte, mas eles entendiam que eu precisava ter uma vida saudável e fazer pelo menos um esporte na minha vida. E o objetivo deles me colocarem na natação primeiro era para eu realmente aprender e poder ir para a praia, poder brincar na piscina com os meus amigos, sem me preocupar, sem com que eles se preocupassem. E eu acabei amando a natação. Passei por outros esportes, fiz ginástica olímpica, ginástica rítmica e nado sincronizado, mas assim, a natação sempre foi o esporte que eu gostava. Quando eu precisei escolher, eu vou continuar na ginástica olímpica porque os horários, né, estavam ruins, estava batendo com a natação, eu escolhi a natação sem pensar duas vezes. Então, sempre foi um esporte que eu gostei muito. Então, foi muito natural, assim, eu manter na natação, dentro da piscina, porque era algo que eu gostava e que eu ia feliz pro treino, eu me divertia. Então, além de eu estar aprendendo tudo, aprendendo nados novos, aprendendo a fazer virada, eu também estava me divertindo muito. Então, eu acabei mantendo na natação e acabou virando a minha carreira. Nossa. E quando que você começou a competir e se destacar de verdade, assim? Você começou a nadar aonde também? Foi no Paineiras? Eu Ou... comecei numa academiazinha em São Paulo, que chamava Mundo Azul, e aí eu durei acho que um aninho lá e já fui direto pro Paineiras. E aí eu comecei um tempo na escolinha do Paineiras e depois fui treinar com o pré-mirim, né, eu já era mirim 1, então fui treinar com o mirim 1 do Paineiras e lá eu comecei e fiz a minha base inteira lá até o juvenil. Então eu comecei nadando bem pequenininha, assim mesmo. Meu pai me colocou na piscina, eu tinha 6 meses de idade, para fazer aula de bebês. Então, eu nado desde pequenininha. Profissionalmente, eu fui pro meu primeiro campeonato absoluto, eu tinha acho que 12 para 13 anos. Então, Nossa. né, naquela época, assim, ainda não era profissional para mim, mas eu Uhum, apareci num campeonato absoluto com 13 anos. uhum. E seu trabalho nas categorias de base, como é que foi? Você treinava altos volumes de treino ou era mais progressivo, assim? Olha, eu lembro do mirim, eu lembro muito de ser, de ter, tipo, partes lúdicas, de aprender muito no mirim, fazer muito educativo, aprender os nados, aprender a pegar tempo no relógio, a sair no intervalo certo. E aí, quando eu comecei a virar petis, eu comecei a rodar bastante, assim, a base que eu fiz no Paineiras era uma base bem completa. Então, eu Uhum. até, né, comento com as categorias de base que quando eu era petis, tinha uma série toda quinta-feira que eram 5 de 400. E eu terminei no Petis 2 fazendo 5 de 400 a cada 5, 10. Então, assim, era Nossa. muito. Hoje em dia eu não faço. Hoje em dia, para mim, já é difícil fazer. Então, naquela idade, assim, era uma equipe muito forte. O nosso técnico, né, na época, colocava a gente sempre no limite para testar, mas a gente se divertia demais. Então, era assim: a competição, tudo bem, 5 de 400 na quinta-feira. Mas no sábado a gente vai jogar queimada todo mundo junto antes de cair na água, treino mais forte, mas a gente vai Uhum. chegar uma hora antes para brincar de queimada. Então, a gente, né, aproveitava muito a natação, por mais difícil que fosse, desafiador, a gente sempre aproveitou muito. Isso foi no mirim, no petismo, no infantil, no juvenil. Sempre foi para mim motivo de felicidade estar na natação. Mas Uhum. principalmente na categoria de base, eu lembro de gostar muito por isso, porque eu tinha muitos amigos, né, a gente viajava junto, a gente sofria junto no treino, a gente era desafiado junto e acabava sendo super divertido por isso. Uhum. E desde sempre você trabalhou a parte técnica? Era sempre muito focada nisso ou foi algo que você começou a pensar mais quando mais velha mesmo? Não, eu sempre fui muito focada nisso. Eu lembro muito, quando eu estava petis, infantil, dos meus técnicos, né, além de passar muito educativo e frisar a parte técnica, eu tenho uma memória de
a gente estava um pouquinho antes de ir para um campeonato paulista, lá em São Paulo, e eu lembro de estar me sentindo muito mal na água. Eu lembro dessa sensação de estar me sentindo pesada e dos tempos não estarem saindo, mas meu técnico eu chegar na borda e meu técnico falar: "Nossa, Gigi, seu nado tá muito bonito. É isso Ah, mesmo. Hoje você tem que prestar atenção no seu nado para ele estar muito bonito, para na hora da competição vai sair o resultado, pode ficar tranquila, o nado tá lindo". uhum. E eu lembro disso, de tipo, Nossa, das pessoas me frisarem que o nado tinha que ser bonito, que eu tinha que nadar bonito, de que eu tinha que prestar aham, atenção nisso. Então, a todo momento me lembravam e eu sempre pensei nisso, né. A gente vai ficando mais velha e a gente esquece. Eu sentia uhum, que eu ia ficando júnior, e aí eu estava mais preocupada em, nadar mais rápido, bater antes na borda, chegar na frente do colega que estava do lado, e esquecia um pouco da parte técnica. Quando eu comecei a voltar, né, eu fiquei adulta, falei: "Nossa, tô deixando essa parte de lado, deixa eu prestar atenção em nadar bonito", como me falaram, eh, volta os tempos a melhorarem, né, volta a ficar a natação mais divertida, porque você foca em outras coisas durante o treino, você foca em estar nadando, tecnicamente bem, e aí foi algo que eu sempre pensei, mas foi algo que colocaram na minha cabeça quando eu era muito nova nisso. uhum, Então, tá sempre teve dentro de mim a técnica, em nadar bonito, em estar nadando, hoje em dia a gente sabe que não é nadar bonito, é nadar mais eficiente possível, mas para mim eu similarizei com aquilo, com: "Ai, vou nadar bonito para os meus técnicos verem que o nado tá bonito", e aí isso ia trazendo uhum, meus resultados, e mantinha o treino legal, porque eu não tinha só a cobrança de nadar forte, pegar intervalo, fazer uhum, séries absurdas, não, era também, né, o nadar, eh, bem tecnicamente. uhum. E você falou que você tem uma base muito boa. Eu fico pensando, você sempre nadou Borbo e crawl ou você focava mais no medley? Ou Não, eu era nadava só crawl? nadei de tudo, assim, quando eu era petita eu nadava costas inclusive, no borbo Nossa. nem assim, aprendi a nadar todos os estilos, treinava de tudo, mas eu lembro que o meu foco era as provas de 400, 800 e costas. E Hum, aí teve um revezamento no petis que tinha uma menina que nadava costas melhor do que eu, tinha menina para nadar peito, tinha menina para nadar crawl, mas não tinha ninguém para nadar borbo. E meu técnico falou: "Vamos pôr a Gigi pra nadar borbo, porque é o que aham. tem". E aí Nossa. eles descobriram que lá eu tinha um talento para nadar borbo. E aí Uhum. começou a entrar no meu radar de provas o sem borbo na época. Mas eu nadava de tudo, 400, passei por 800, nadava 800 em brasileiro, fui campeã brasileira em 800 livre, Nossa. nadei medley, passei por todas as provas, assim. A única prova do programa que eu nunca nadei foi 1500, o resto eu já nadei de tudo. Então, na Uhum. base, principalmente, né, eu fui estimulada a nadar todas as provas, perder medo de todas as provas. Nadei o 200 borbo novinha já, infantil, já estava nadando 200 borbo, então, para perder o medo do 400 medley e nadar um pouquinho de tudo. Eu fui me Uhum. especializar mais nas provas de velô e borbo, bem mais velha, né, bem Aham. mais velha. E, Gil, o pessoal gosta muito de educativos. Eu queria que você passasse o seu educativo favorito de Borbo e de Crawl para eles. Eu gosto muito de fazer um educativo de borbo que eu aprendi, assim, mais velha, eh, que é para fazer sempre mantendo perna de crawl. Eu prefiro fazer de snorkel, porque assim, para não ter que prestar atenção no tempo da respiração. E para quê? Para a gente treinar só a abraçada. Então, a perna de crawl vai ajudar o corpo a ficar bem em cima da água e fazer uma abraçada de borboleta muito lenta, em câmera lenta. Lenta Uhum. embaixo da água, olhando a posição da mão, lenta em cima da água, recuperando bem devagar. E quando chegar da abraçada lenta, fazer uma abraçada bem acelerada. E eu gosto desse educativo por Uhum. algumas coisas. A primeira é para ele vai ajudar a você olhar a movimentação que a sua mão está fazendo. E aí, quando você faz o acelerado, manter exatamente a posição correta que você está fazendo quando o nado está lento. E também porque esse educativo te obriga a nadar muito grande, usar toda a extensão do braço, a buscar água lá na frente, porque quando o nado vai estar lento, você consegue prestar atenção e ir lá na frente buscar água, e lá atrás finalizar bem. Então, quando acelera, você vai sentir um nado muito grande. Então, depois de Uhum. fazer esse educativo, se fizer um tiro de 25 borbo, um tiro de 50, ou entrar numa série para fazer borbo, vai sentir um nado muito grande. Então, facilita muito. Eu gosto de fazer esses educativos antes de cair na água, tipo, no aquecimento pré-sem borbo, por exemplo. Porque é Uhum. uma prova que a gente põe mais frequência que às vezes acaba picando o nado, ficando curto, para Uhum. sempre lembrar de nadar grande. Com pé de E pato ou sem?
Eu acho que assim, dá pra fazer com os 2, né. Eu já cheguei a fazer com pé de pato, ajuda a manter o corpo em cima da água, mas também dá super pra fazer sem. Acho que depende do momento do treino que você tá, se tiver mais na base, é mais interessante fazer sem pé de pato pra trabalhar mais força. Quando vai chegando mais perto da competição, colocar o pé de pato pra facilitar e pensar mais na técnica, dá pra fazer dos 2 jeitos. E de crawl eu gosto muito de fazer recuperação submersa, humana, porque Aham. justamente para isso, para focar bastante, na posição do braço embaixo da água, né, finalizar lá atrás, a recuperação, prestar atenção só nisso também, só na parte submersa. Eu gosto dos educativos de separar, então fazer um educativo para pensar na perna, um educativo para pensar no braço, na recuperação, na posição, que eu acho que facilita um pouco, porque senão você vai fazer um educativo e vai pensar em Uhum. tanta coisa e não vai corrigir nada. Então, Aham. para deixar os educativos bem separadinhos, para pensar em uma coisa específica em cada educativo. Gostei, Vi, gostei. Também sou muito fã da braçada submersa, eu faço todos os dias. É Teve algum muito bom. e teve algum detalhe técnico que você teve muita dificuldade de melhorar durante o processo? Por exemplo, sei lá, coordenação no crawl, pernada com braçada, sabe? Ou uma coisa específica? Pernada com braçada para mim sempre foi muito difícil, assim, foi uma das coisas que eu mais sempre tive dificuldade, tenho até hoje, é coordenar Uhum, realmente o momento que o braço está entrando com a perna. Então, eu por muito tempo nadei com aquela perna de fundista, que é bem marcada, bem uhum, tesourinha, bem lenta, porque quando eu acelerava, eu perdia totalmente a coordenação da perna com o uhum, braço. E eu comecei a ficar mais coordenada na marra. Então, assim, era aham, série de 200 em A2, em A3, eu não podia fazer com a perna lenta. Eu falei: "Bom, tudo bem, vou acelerar a minha perna", ia descoordenar, o tempo não ia ser tão bom, mas eu ia começar a sentir meu corpo. "Ah, tudo bem, agora uhum, não deu, vamos tentar no próximo. Que momento que eu vou respirar? Que momento que eu vou encaixar a braçada?". Isso foi algo que eu realmente foi na tentativa e erro, assim, para acertar o time da pernada abraçada. Tanto que eu sinto que eu volto de férias, que eu tô há muito tempo sem aham, nadar, nossa, eu fico bem descoordenada no crawl. E aí eu preciso aham, realmente ir tentando de novo para voltar, para na hora de chegar na competição estar bem coordenado, bem amarradinho, porque o nado descoordenado ele é muito difícil de sair do lugar, tanto crawl, quanto borbo, quanto costas, ele nossa, é impressionante o quanto, né, você saber o tempo certo de dar a abraçada ou de bater a perna, ele interfere, no seu deslocamento. Então uhum, coordenação de braço e perna sempre foi muito difícil para mim, e eu sempre tive no crawl respiração muito alta, né, a cabeça eu mantinha muito alta e balançava demais a cabeça, eu tinha dificuldade em só virar a cabeça para respirar, então também era uma dificuldade minha que acabava freando no nado. uhum. E quando que você percebeu que você tinha capacidade de representar o Brasil numa competição internacional? Assim, você viu que realmente você ia ficar boa na parada. Ai, eu acho que foi muito orgânico, assim, né. Eu sempre tive o objetivo de ir para as Olimpíadas, mas o processo todo foi muito natural, assim. Então, né, eu passei do petis, de descobrir as minhas provas, por muita frustração, por, né, perder medalha, às vezes, por besteira, por nervosismo, depois de não chegar na seleção que eu tanto queria e depois falar: "Não, eu vou treinar mais e vou continuar". Eu não sei em que momento que caiu a minha ficha. Eu sei que eu sempre tinha eh, um objetivo na minha cabeça. Eu sempre quis cumprir esse objetivo, né. Então, eu Uhum, lembro 2015 que eu era novinha e que teve o Pan-Americano em Toronto e que eu tinha amigas minhas que foram e eu falava: "Nossa, caramba, eu podia estar lá, então no próximo eu vou estar". E eu brigava para no próximo estar, e 2019 eu fui. Então, eu não sei em que momento que eu percebi que aquilo podia ser a minha vida, né, podia ser minha carreira, minha uhum. profissão e que eu podia realmente chegar nas Olimpíadas. Acho que foi muito natural do processo, assim. As derrotas das competições do dia a dia iam me amadurecendo para falar: "Não, vamos tentar mais uma vez". E aí as vitórias falavam: "Não, vamos que você está no caminho certo". Mas eu Uhum, não sei qual foi o momento que eu falei: "Nossa, vou conseguir viver disso, vou conseguir essa vai ser minha profissão, eu vou viver do esporte". Eu não uhum. lembro um momento assim, foi bem natural para mim, assim como, a minha carreira, o gostar da natação foi muito natural, acho que entender que eu ia me profissionalizar nisso também foi muito natural. Uhum. Agora, olhando um pouquinho mais para trás, você consegue pensar em um momento específico assim que foi mais desafiador na sua carreira? Por exemplo, eu em 2017, naquele ano de vestibular, que você não sabe direito o que você vai fazer, você vai para os Estados Unidos, você vai ficar no Uhum. Brasil, não sei o que. Eu lembro que eu fiquei muito, não sei se aflito, mas eu não sabia o que eu ia fazer, então eu não me concentrava direito nos treinos. Eu lembro que
final do ano brasileiro de verão, era Júnior 1 ainda. Nadei mal pra caramba, eu aumentei todos os meus tempos, eu chorei assim na última prova. A gente Aí sofre, né? nossa, foi sofrido. Acho que foi o ano mais sofrido para mim. Aí eu refleti um pouquinho, daí não, vamos lá, vou continuar. Eu sei que eu posso mais, daí eu continuei. Uhum. Mas você consegue lembrar de um momento assim que foi desafiador para você? Eu, quando comecei a fazer parte mais da seleção brasileira, né, que eu estava na equipe de ponta no SESI na época, eu passei por um overtraining, que é tipo um burnout, assim, né. Uhum, E foi um momento muito difícil para mim, porque era um momento que a minha cabeça queria demais chegar nos resultados, e o meu corpo não respondia. Então, não era um simples: "Ah, eu tô cansada de treinar", ou um: "Nossa, eu tô uma semana treinando mal, tô uma semana né, cansada", não era isso, era um extremismo do cansaço, era um eu não conseguia dormir de tão cansada que eu estava. Eu me alimentava mal, porque eu estava cansada demais. Eu ia mal na escola, né, foi um momento que eu não conseguia prestar uhum. atenção, eu não conseguia treinar, tipo, série de 25, eu saía, eu fazia 15 metros e eu não aguentava, e eu tomava 2 corpos Nossa. das minhas, né, colegas de treino. Então, meu técnico Aham, começou a ver que tinha alguma coisa errada e a gente foi num médico para diagnosticar isso, fazer uhum, exame de sangue e ver que eu estava no meu limite. E ali foi muito difícil, porque foi no final de 2014, eu tinha acabado de voltar dos Jogos Olímpicos da Juventude, eu tinha um monte de seleção, eu ia para minha primeira seleção absoluta, eu tinha classificado no uhum, revezamento, e eu não pude ir porque a minha saúde estava debilitada, eu não estava conseguindo treinar. Não era nem justo com a minha equipe eu ir naquele estado. Então eu falei: "Ah, tudo bem, vamos abrir mão, vamos recuperar". A recuperação era descanso, e eu não ia treinar menos, não dobrava, não treinava aos sábados para o meu corpo descansar. E foi um momento muito difícil, porque eu queria demais e o meu corpo não respondia. Então, assim, o meu último ano da escola, que foi exatamente esse, eu tive o tempo de terminar o ano. Eu consegui me formar também muito por conta disso, porque deixei de faltar na escola por causa de prova, consegui fazer as provas finais, participei da minha colação de grau, porque, né, uhum, ter me afastado da natação, acabou ajudando nisso. Mas foi muito difícil pra mim. E o retorno do eu lembro que virou o ano, 2014 para 2015, eu falei: "Tô curada, tô bem". E aí eu cheguei pra treinar e eu não estava bem ainda, estava difícil, porque perdi nossa. quase 4, 5 meses, né, de treino. E ainda assim, era o ano de Pan-Americano, tinha acabado, né, ia estar numa seleção absoluta, então tinha uma pressão de: "Ah, eu quero voltar pra estar nessa seleção novamente", e foi muito difícil o Uhum, retorno. Aí foi um momento para mim que pesou, assim, né, eu já não tinha mais a escola para conciliar, mas era um momento que eu queria muito dar resultado e eu não conseguia, porque meu corpo não estava pronto para dar uhum, resultado. Então foi um momento de recuperação que eu precisei ter muita paciência e muita vontade realmente de chegar nos meus objetivos, porque era um ótimo momento para eu desistir e falar: "Não vai dar, aham, cheguei no meu limite". E eu ainda assim falei: "Não, tudo bem, eu vou tentar". E eu lembro de quando eu senti que tinha passado, que eu consegui dar a volta por cima, que foi no uhum. Finkel, de 2016, passei 2015 inteiro, assim, brigando comigo, indo para os brasileiros, ainda assim, né, disputando, conseguindo ganhar, mas sabendo que não era aquilo. E no Finkel de 2016, depois de uma seletiva olímpica que eu também, né, passei longe de entrar numa Olimpíada. Eu falei: "Nossa, eu ganhei uma medalha de bronze", não foi nem o meu melhor tempo, mas foi um momento que eu me senti feliz nadando, foi um momento que eu falei: "Nossa, Aham, agora eu vou conseguir voltar". E lá foi pra mim foi a virada de chave de falar: "Tudo bem, agora você tá no adulto, você tá competindo no campeonato absoluto, não tem mais categoria, agora você é sênior e vamos atrás do seu objetivo". Ali foi quando eu senti a minha virada de chave, mas foram anos difíceis, assim, eu demorei para sair desse buraco do overtraining, eu demorei para o meu corpo conseguir responder o que a minha cabeça queria. Então foi complicado, mas assim, tinha o apoio da minha família, tinha os meus amigos junto comigo, então isso também ajudou muito, assim, eu ter, apoio junto comigo, minha família, né, eu tirei o ano esses anos para nadar, né, não estava preocupada com faculdade, tinha até uma vontade de ir para os Estados Unidos e acabou indo por água abaixo, porque eu não estava bem comigo para fazer isso. E uhum. tive o apoio da minha família para isso, e acho que isso também me ajudou muito a dar essa volta por cima e ter essa virada de chave de falar: "Vamos seguir que vai dar certo". Aham. Caramba. Você falou que você estava querendo muito e que seu corpo não respondia. Mas já teve, não sei se durante esse período ou se em outra fase, eventualmente você pensou em desistir
de fato, do esporte, assim. E eu queria perguntar se você já passou por isso e como que você, sabe, virou a chave, pensou, não, Uhum. tenho mais para entregar, não é agora que eu vou parar, sabe? Eu nunca tive esse momento de eu vou desistir, tipo, eu não quero mais. Eu Uhum. tive os momentos de, tipo, de talvez duvidar se eu fosse conseguir o meu objetivo lá na frente, né? De, por exemplo, de estar nesse overtraining e falar, nossa, como é que eu vou chegar numa Olimpíada desse jeito, né? De passar essa dúvida na minha cabeça. Mas eu em nenhum momento pensei em desistir, porque eu queria tentar. Eu acho que para mim ia ser ia ser mais frustrante desistir no processo e falar: "Eu não vou nem tentar, porque eu acho que eu não vou chegar", Aham. do que falar: "Tudo bem, eu não cheguei, mas eu tentei. Eu fiz o meu Uhum. 100%", né. Em Tóquio eu tentei conseguir né, na seletiva para o meu objetivo, quis Paris e fiz de tudo para conseguir estar em Uhum. Paris, não consegui e estou muito em paz com isso, porque eu sei que Tá. eu tentei de todas as formas para estar lá. E não deu, e tudo bem, não tem problema, mas eu acho que se eu Tá. tivesse parado num momento difícil de falar: "Nossa, não tô mais dando resultado, tá difícil de pegar a seleção, tá difícil de pegar pódio, tá começando a ficar difícil", se eu desistisse, eu ia falar: "Nossa, acho que você não tentou o suficiente". Então, Uhum. eu fiquei em paz de ter tentado em todas as formas. Então eu acho que em nenhum momento eu pensei em desistir no processo, né. Eu pensei que talvez não fosse dar certo, mas em largar no meio, eu acho que eu não ia conseguir, eu não ia me sentir bem comigo mesma, de falar: "Nossa, eu me dediquei tanto para um Uhum. objetivo, vai pelo menos tentar fazer esse objetivo acontecer. Se não Uhum. der, tá tudo bem, né? Você tem sua família, você tem seus amigos que vão estar lá para você da mesma forma, mas tenta". Então, acho que em nenhum momento eu pensei em desistir no processo por causa disso, porque eu sempre quis tentar chegar, atingir o objetivo. Com certeza. Gostei da resposta. É. E você, como é que você faz para lidar com o processo da forma mais saudável possível? Porque às vezes tem aquela coisa da autocobrança, e às vezes você está numa fase de treino que não é para você estar performando, sabe? Você não consegue aproveitar realmente aquilo que você está fazendo. Uhum. E acaba que o tempo passa e você vê que não aproveitou, sabe? Queria ver se você tem alguma dica para dar para o pessoal com relação a aproveitar realmente o processo, se você faz algo fora da piscina para te ajudar, enfim. É, assim, eu fui aprender de mais velha e parece muito simples, né, eu falar: "Ah, divirta-se", mas para mim em Aham. muitos momentos não foi divertido, mas se eu puder deixar um conselho, é tentar tornar o processo o mais divertido possível, né. Eu sei que tem momentos a gente perde, né, as derrotas elas acontecem muito mais do que as vitórias, né, no esporte, a natação ela é ingrata, a gente tá brigando contra o relógio a todo tempo, né, você sozinho atrás do bloco dentro da piscina contra um tempo no relógio, então não é fácil. A gente quer sempre estar melhor, a gente quer sempre estar abaixando o tempo, e a gente também sabe que tem momentos do treino, momentos de teste que a gente vai fazer em campeonatos fora de temporada, que não é o momento de dar tempo. E por mais que a gente coloque na cabeça isso de agora não é a hora, a gente quer bater no placar e olhar e falar: "Nossa, baixei. Nossa, cheguei perto do meu melhor", né. E aí, às vezes, a gente não dá valor às coisas positivas que a gente fez no processo para estar lá, atrás do bloco naquele momento. Então, eu, por muito tempo, estava buscando só tempo no placar, né. "Ah, competição fora de temporada, mas eu vou baixar meus tempos, eu vou bater Aham. recordes, né, mesmo que não seja o momento". E depois eu comecei a ficar mais velha, mais madura e começar a olhar de formas diferentes. Então "Ah, tudo bem, eu não dei o tempo que eu queria, não melhorei meu tempo, mas nossa, eu acertei todas as viradas do 200 borbo, eu consegui ondular 5 ondulações em todas as viradas, e é isso que eu quero fazer na prova, e eu já consegui fazer aqui agora, então eu tô meio caminho andada. Tudo bem, o tempo não saiu, eu tô pesada, eu tô cansada, eu vim de uma semana difícil de treino, tô malhando pesado, mas eu acertei as viradas, eu acertei a saída, eu consegui fazer Uhum. 70% da prova. Nossa, falta pouco para eu conseguir fazer 100%. Eu tenho tempo para trabalhar esse 100%. E começar a pensar, nesses testes que a gente vem fazendo ao longo da temporada dessa forma. Isso traz um pouco mais de leveza para o trabalho, porque você começa a olhar os seus pontos positivos no processo, não só o "eu não baixei meu tempo". E é Uhum. isso que eu, né, aprendi mais velha e parece, né, muito, eu sei que não é simples você chegar e começar a olhar dessa forma, mas de tentar passar, principalmente para o pessoal que vem chegando e vem aparecendo nas equipes de ponta e nos absolutos, de que
Baixar tempo não é fácil, que você vai baixar os seus tempos na competição principal, quando muito na competição principal, mas que você tem que colher os bons frutos durante o processo inteiro. Seja Uhum, num treino, falar: "Nossa, tudo bem, o treino é difícil, né, eu não estou fazendo as minhas melhores médias, mas eu estou ondulando 15 metros", ou eu estou conseguindo fazer o bloqueio de prova, sabe, ou eu aguentei a série inteira no meu estilo. São pequenas vitórias que a gente tem que começar a colher no processo e que tornam, a jornada, né, a luta pelo resultado na competição muito mais fácil. Porque aí você chega atrás do bloco e fala: "Nossa, eu treinei tudo que eu tinha para treinar. Agora é uhum, só realmente cumprir, deixar que tudo que eu treinei saia", e não se preocupar com o tempo que vai estar atrás do placar, aham, né. Os meus melhores resultados foram nas vezes em que eu não estava preocupada em com quanto eu ia fazer. Se eu ia fazer um índice, se eu ia, baixar o meu tempo, eram os momentos em que eu estava preocupada em só fazer a minha prova do jeito que eu treinei. Então acho que isso torna o processo muito mais leve, né. Então quando eu comecei a olhar dessa forma, começou a facilitar, tanto para mim no dia a dia de treino, tanto quanto na competição, tanto para minha cabeça, sabe? De eu aham, chegar em casa e falar: "Nossa, tudo bem, o treino não foi tão bom, mas eu consegui fazer o melhor que eu pude. Eu fiz as melhores viradas, e então tá uhum. ótimo, posso dormir tranquila". E quando eu comecei a ter essa virada de chave, facilitou para mim, eh, levar também o processo da natação, né, tanta repetição que a gente passa, treinos iguais, você sozinho com a piscina, dor, né, então torna um pouquinho mais leve o processo, do esporte de estar sempre no 100%, começar a perceber detalhes diferentes no treino, né, e encarar todo treino como uma pequena vitória, mesmo que não esteja sendo seu melhor tempo da vida. Uhum. E quando você pegou a vaga olímpica, o Pan-Americano, Sula, como que você estava mentalmente e fisicamente? Porque você falou que seus melhores resultados, você estava curtindo mais, né, o processo. Uhum. Conta um pouquinho pra gente. Quando a minha vaga para o Pan-Americano, eu lembro muito dela, porque foi uma temporada que eu treinei muito mal de tempo. Eu fiz Uhum, poucos treinos incríveis, assim, de você falar: "Ela vai ganhar o Luxemburgo no Brasileiro, ela vai pegar a vaga do Pan-Americano". Foram poucos, eu acho que eu conto na mão, de uma temporada inteira, de janeiro até abril. Eu fiz pouquíssimos treinos que justificariam, né, uma melhora de tempo, ganhar o Brasileiro, mas eu nos treinos que eu estava mal, eu dava o meu 100% todo o treino. Então, assim, eram treinos ruins de tempo, que eu não saía do lugar, que eu não conseguia terminar, às vezes, né, uma série de borboleta, mas eu estava dando o meu 100%. Então, quando eu cheguei atrás do bloco, e eu podia ter todas as dúvidas do mundo, porque eu sabia que eu tinha feito poucos treinos bons, eu só tinha certeza. Eu só tinha certeza de que eu tinha dado 1000% do que eu precisava dar. Que eu tinha, que eu abri mão de, Páscoa com a minha família, porque eu estava na dieta, que eu abri mão de ganhar ovo de Páscoa dos meus amigos, de comer doce, que eu abri mão de bastante coisa, porque eu estava querendo o meu resultado. E na hora que eu cheguei atrás do bloco, eu não tinha a menor dúvida de que eu ia baixar meu tempo, eu não tinha a menor uhum, dúvida de que eu ia ganhar. E eu pensei em toda a prova em só colocar para fora essa certeza que eu tinha. Então, uhum, quando eu bati no placar e eu olhei, assim, a minha reação foi: "Meu Deus, ufa, deu tudo certo, eu consegui, eu tinha baixado meu tempo, eu era campeã brasileira, né, a gente tinha uma americana nadando e eu tinha chego muito perto da americana, então isso só me deu, assim, mais vontade de querer nadar, de querer continuar e falar: "Nossa, eu fui a prova de que não é só de treinos incríveis", e quando eu digo treinos bons e incríveis é de tempo, que uhum, se faz um campeão, porque eu tive péssimos treinos de tempo, mas eu estava lá 100% dando o meu melhor. Então que isso era a diferença. E esse foi o primeiro momento que eu me senti leve para nadar um brasileiro absoluto, que eu sabia que eu tinha a minha chance de ganhar, que eu já estava começando a ser cotada como favorita para ganhar. Eu falei: "Nossa, que momento", sabe. Eu sabia que era, tá leve e tá sendo divertido tá lá. Então esse foi um momento que para mim foi muito marcante, foi minha primeira seleção, meu primeiro pan-americano, e eu estava: "Nossa, que incrível, eu treinei tão mal a temporada inteira, mas eu fiz tanto para estar aqui e eu realmente consegui". Já foi completamente o oposto na seletiva olímpica, porque a diferença para mim na seletiva olímpica era que eu já tinha treinado muito bem, a gente tinha vindo de uma pandemia, né, então estava sendo difícil, mas eu estava treinando muito bem, me dedicando muito bem, mas a minha cabeça me pregou uma peça ali de falar:
de colocar o nervosismo, né, e a pressão que eu estava colocando em mim Aham. de esse é o meu objetivo e eu preciso cumprir ele, foi muito pesado para mim. Então eu fui atrás do bloco, assim, muito pesada. O meu tempo foi Aham. muito pior do que o meu tempo, do ano anterior. Eu não peguei a minha vaga individual, eu peguei a minha vaga de revezamento e que eu ainda precisei esperar meses para confirmar essa vaga de revezamento. Então Nossa, foram meses de muita tensão, foram meses na imagina. expectativa de será que vai ter um time que vai Nossa. fazer um tempo melhor no revezamento, né? Nadar as seletivas, as tomadas de tempo no revezamento, numa seletiva em que ninguém estava na arquibancada e que a tomada de tempo era à noite ou era no domingo quando já tinha acabado a competição. Foi uma seletiva muito difícil, assim, nesse sentido de legal, não nadou bem, vai nadar o revezamento, vamos classificar o revezamento, o seu tempo vai contar. Então, depois que eu passei pela minha prova individual e que eu não tinha nadado tão bem, eu tentei dar uma virada de chave na competição de falar: Gigi, você quer garantir a sua vaga? Legal, mas não é só a sua, é a da equipe. Então, você precisa estar bem, sabe? Você treinou, você está bem tecnicamente, você está treinada, mas o que está te atrapalhando é a sua cabeça. Então, de tentar ter essa virada de chave durante a competição, e eu consegui encarar o resto da seletiva de uma maneira diferente, e tá realmente leve para nadar. Uhum. Isso culminou com a vaga do revezamento, né? A gente bateu o recorde sul-americano e classificamos o revezamento. Esperei meses lá para garantir a vaga, mas quando a gente bateu na borda e a gente viu o tempo, a gente sabia que o nosso Ó. tempo ia entrar. Então, Aham. assim, 2 momentos que eu passei, de momentos importantes, um que eu estava muito leve, estava na certeza de que ia dar tudo certo, porque eu sabia que eu tinha feito de tudo, e um outro momento em que eu sabia que eu tinha feito de tudo, mas a minha cabeça conseguiu, a pressão que eu coloquei conseguiu atrapalhar todo o desenvolvimento, e que eu consegui Uhum. dar a volta por cima na competição para falar: não, ainda tem a sua chance de estar numa Olimpíada. E você acha que a pandemia te atrapalhou ou te ajudou? Eu acho que me atrapalhou, assim, porque quando eu saí, quando os clubes fecham, né, eu lembro exatamente do dia que na época eu estava no Pinheiros, eu lembro exatamente um dia antes que o Pinheiros fechou. A gente estava muito perto da seletiva, eu estava treinando muito bem, e até então a gente não sabia como ia ser, então tinha no último treino do dia, que a gente sabia que no dia seguinte não ia ter, e que provavelmente no mínimo, né, 15 dias, que era o que a gente esperava, 15 dias sem piscina, que não ia ter o que fazer. Estava programado um tiro de traje, né, seria do bloco na piscina longa que a gente tinha lá no Pinheiros, mas a piscina já estava fechada, então ia ser de baixo na longa na piscina externa. E aí o meu Uhum. técnico deixou livre, falou: pode fazer quem quer fazer, quem não quer fazer, vamos treinar normal, porque a gente não sabe o que vai ter daqui para frente. E eu quis fazer. E eu tinha feito o meu melhor tempo da vida de baixo no Nossa. meio do treinamento, assim, no meio, Quanto que você muito fez? antes da seletiva. Eu fiz 58,3. Eu tinha 58,5, fiz Nossa, 58,3. O índice era caraca. 57,9. Então eu falei: pronto, pronto, tô Aham. pronta, vai dar certo. E aí veio a pandemia. E aí Caraca, tudo que desandou. doideira. Assim, depois eu dei muita sorte de que eu consegui voltar a treinar, um pouco antes, assim, me movimentar melhor com a natação, ter contato com a água um pouco antes do que o Pinheiros tinha liberado, porque eu era sócia do Paineiras, né, onde eu comecei, e lá a piscina liberou antes, então eu comecei a ir para lá, adiantar os treinos. Não sei o quanto que isso mudou, né, na prática, mas foi bom para eu Uhum. começar a voltar a me mexer. Então foi difícil, porque eu estava muito bem. Eu também estava treinando muito, né, no pós-pandemia, estava treinando bem. Não fiz testes tão bons quanto esse, mas eu não sei, tinha na minha cabeça que eu estava me programando para nadar naquele momento, naquele dia, fazendo, né, tudo para dar certo naquele momento. E aí veio a pandemia, meio que a cabeça pira, né? Eu tive vários Boa. momentos, né, que eu falei: "Não, meu Deus, eu não aguento mais". Quando eu estava né, me propunha fazer, me mexer, fazer atividade física em casa com a minha mãe, que fosse subir e descer escada, eu falava: "Não quero mais isso", não sabe, estava Hum. demais para mim. Então foram momentos difíceis. Então, eu acho que, assim, não interferiu de eu estar na Olimpíada, mas eu tenho certeza que se tivesse sido no ano 2020, talvez eu tivesse conseguido a minha vaga individual, acho que teria sido diferente. Nossa, caramba. E Gi, agora eu queria te perguntar, a gente estava falando sobre parte técnica também, ali um pouquinho ó, atrás, quando a gente falou sobre as categorias de base, como que foi esse período para você. E natação sempre foi um
esporte muito técnico, até o dedo do pé ali, né? Ele importa na hora de você ter um nado mais eficiente. Eu queria perguntar para você como é que você equilibra, sabe, essa busca pela perfeição técnica com a sua paixão pelo esporte, porque às vezes eu, por exemplo, que nado medley, às vezes fico meio doido, sabe, com tanta coisa para arrumar, assim, meu Uhum. Deus, é bom porque te motiva a, buscar, a correr atrás de algo para melhorar, mas sabe, você fica meio pirado assim, sabe? A gente é perfeccionista, né? A gente quer fazer tudo o mais Nossa. bonito possível. Mas eu acho que você falou muito bem. É isso, fazer as correções, porque isso motivava a falar: "Nossa, tenho mais coisa para melhorar, ainda dá Uhum. para ser melhor". Então, corrigir uma braçada, corrigir um tempo de pernada, ou fazer uma saída melhor. Nossa, chegar depois de uma prova que às vezes foi boa, e você fala: "Nossa, melhorei meu tempo, cheguei muito perto", e seu técnico falar: "Dá para melhorar, tem coisa para melhorar, dá para melhorar a estratégia, dá para melhorar a braçada, se você fizer assim, vamos olhar depois o vídeo". Isso motiva também. Então de saber que eu acho que eu usava isso também, de saber que eu sempre tinha coisa para aprimorar, e de ir testando nos treinos e falar: "Nossa, porque não é regra, né, não é tudo que funciona para todo mundo, não existe uma abraçada perfeita, a abraçada certa, é o que funciona para cada um". E poder ir Uhum. testando isso nos treinos e falar: "Nossa, tá bom, assim, é a abraçada perfeita, mas para mim não tá fazendo sentido, eu não tô saindo do lugar desse jeito, então eu prefiro voltar". Ah, eu vou fazer a pernada assim. Ah, a pernada perfeita, você faz a pernada desse jeito e a pernada perfeita é assim. Nossa, consegui encaixar. Legal, para mim tá funcionando. E tentando achar as minhas particularidades, do nado e me motivar através disso, falar: "Nossa, tenho coisa para melhorar, dá para ser melhor na próxima competição. Dá para eu prestar atenção em outras coisas, durante o meu nado. Nossa, consegui coordenar braço e perna, legal, o que que eu vou prestar atenção agora?". Porque a gente, né, não tá 100% perfeito, o nosso nado não é o mais rápido do mundo, né, a gente não recordista mundial, então de falar: "Tudo bem, eu não sou, então eu quero ser? Eu quero chegar no meu objetivo, eu vou precisar ter um nado mais rápido, então como é que eu vou fazer para chegar nele?". E ir Uhum. testando nas competições e nos treinos, usar isso como motivação mesmo para querer buscar mais. Uhum. Legal, pô. E, Gigi, estamos chegando perto das perguntas groselhas. Tem mais algumas perguntas um pouquinho mais filosóficas para você. E a Manda. primeira delas é assim: se você pudesse conversar com a Gigi do passado, o que Uhum. você daria de conselho para ela, baseado na sua carreira, todos os desafios, momentos que você passou? Eu ia falar para ela se divertir mais no processo, porque assim, né, do jeito que eu falo hoje parece que, nossa, foi só rosas, eu Aham. realmente gostava muito da natação, mas assim, eu tive, principalmente mais nova, momentos em que foram difíceis para mim de lidar com resultado ruim, ou de lidar com nervosismo, ou com medo de nadar. Então eu acho que, eu falaria para ela se divertir mais, pensar menos, sabe, deixar o corpo responder um pouco melhor. Hoje, para mim, né, ainda assim difícil em alguns momentos de, nervosismo e de que eu sinto a pressão, mas hoje eu tenho maturidade para encarar isso. Quando eu era mais nova, era muito pesado tudo, eu sofria demais, eu chorava muito porque eu ficava nervosa para competir, Uhum. eu tinha medo das minhas adversárias, então acho que eu falaria para a Gigi mais nova aproveitar mais o processo, se Uhum. divertir, de que não é só sobre bater na frente, não é só sobre baixar os tempos, que tem outras coisas gostosas no processo que eu poderia aproveitar mais. Uhum. E você falou que a Gigi, com 12, 13 anos, já tinha se classificado para o brasileiro absoluto. E você falou, né, dos processos que você passou, teve overtraining e tudo mais. E a pergunta que não quer calar: olha, muita gente, quando chega naquela idade que eu mencionei, 17, vestibular, o que eu vou fazer da minha vida? Vou para os Estados Unidos? Que a maioria vai para os Estados Unidos, que Uhum. aproveita para estudar e acaba trabalhando por lá e realmente para de nadar depois de completar os 4 anos de faculdade. E por que você decidiu ficar no Brasil? Como é que foi esse seu processo de decisão? Eu tive a proposta de ir para fora e estudar fora e usar a natação para estudar fora e chegar numa Olimpíada, chegar na seleção, continuar nadando. Aham. E algumas coisas que eu tinha decidido que eu queria ir, então eu comecei a fazer as provas, né, meus pais me ajudaram, me bancaram, assim, o máximo que eu podia para fazer as notas, aula de inglês, fazer as provas e tudo mais.
e eu desisti no meio do processo, porque por algumas coisas. A primeira é que eu estava no meio do overtraining, e eu não Uhum, estava bem para ficar tão longe da minha família, eu não estava bem para treinar, acho que da forma como eu deveria treinar lá fora, né. Eu sabia que eu não estava recuperada, então que eu não tinha essa do fundo eu não estava com tanta vontade de ir. Eu sabia que era um bom caminho, mas que eu não estava pronta. E que eu uhum, sabia que o meu objetivo para ser olímpica eu conseguia construir no Brasil. Isso eu sempre tive ciência. Então eu falei: "Eu não estou uhum, pronta, eu não estou bem, eu quero conquistar meus objetivos, então não é o momento de eu ir para os Estados Unidos, eu sei que eu consigo fazer a minha medalha aqui". A minha medalha não, a minha vaga aqui, né, meu objetivo era ir uhum, para a Olimpíada até então. Então eu sei que eu consigo fazer isso aqui no Brasil. Eh, então eu vou ficar. E eu tinha um outro sonho na época, que era fazer faculdade de medicina. E a minha uhum, proposta para ir para lá e fazer faculdade de medicina era completamente inviável. E aí eu falei: "Ah, eu vou para lá para fazer uma faculdade que eu não quero, eu vou fazer um plano B aqui no Brasil, né, vou uhum, tentar ter uma formação aqui no Brasil. Então eu vou para lá para fazer 4 anos de uma faculdade normal, né, que o sistema da medicina lá é diferente, 4 anos de uma faculdade, sei lá, de biologia ou qualquer coisa que eu quisesse fazer, para depois ter que bancar do meu bolso uma escola de medicina". Eu falei: "Ah, então assim, não ia ser por conta do estudo, ia ser só por conta da minha carreira da natação, que estava debilitada por causa do overtraining". Então eu falei: "Não aham, tenho motivos para ir, nada tá aham, me apetecendo tanto para ir lá para fora, vou ficar". E acabei optando por ficar. Tem muita gente que quer ir para estudar e aham, também usa a natação como alavanca, e é super válido, é uma também é super nobre você poder conseguir fazer isso pelo esporte, e também tem uhum, gente que quer ir porque acha que a natação lá fora vai ajudar a melhorar. E também é super nobre. Acho que também, se você tem essa vontade uhum, de treinar lá fora e ver como é que é, também vai fundo, não deixa isso tudo de uhum, lado, vai. E se realmente for vontade de fazer carreira lá, né, estudar lá, também acho super válido. Acho que todas as opções, ficar, ir para estudar, ir para trabalhar, encaixam muito bem na nossa vida do esporte. E é bom também que a gente pode usar a natação para, né, fazer um curso fora ou uma faculdade diferente, né. Então também uhum, aproveitar isso para quem tem vontade, né, quem tem vontade de fazer isso, aproveitar o esporte, a natação, para que isso ajude. uhum, com certeza. Pessoal, viu? Não tem regra. Gigi deu certo, foi para a Olimpíada. Teve Fernando Schaeffer também, a gente conversou com ele, pegou medalha treinando no Brasil. E tem os casos que dão certo de pessoas que estudam fora também. Então, não tem Também. regra. Aquilo que você colocou na sua cabeça e você fez dar certo, né? Você só pensou É. naquilo e seguiu em frente. É isso, é o que é Mas, melhor para você, uhum, não tem o melhor, é o que é melhor para você no uhum. momento. Gigi, nossa última pergunta, antes das perguntas groselha. Você recentemente anunciou sua aposentadoria depois de uma carreira aí de sucesso, várias seleções, inspiração para muita gente. Eu mesmo, meus pais, a gente falava sobre você quando era novo, falava, nossa, a Diamante nada muito, olha que legal, ela é muito simpática, não sei o quê. Ah, E, obrigada. assim, eu queria te perguntar, como que você gostaria de ser lembrada pelas próximas gerações? Ai, que Essa aí é mais difícil. pesada. É. Eu acho que assim, seria muito bom eu te falar que eu quero ser lembrada pelos meus resultados ou porque ficou um recorde meu em algum lugar e, enfim, que as pessoas lembrem de mim por conta disso, mas eu gostaria de ser lembrada, assim, como eu espero que nesse meu processo de natação, desde que eu entrei, agora que eu tô saindo, que a natação tenha melhorado, e principalmente a natação feminina. Então eu espero estar deixando a natação, principalmente para as mulheres, melhor do que quando eu cheguei. Então eu gostaria de ser Uhum. lembrada assim, para as próximas gerações que vierem de: "Ah, a Gigi fez a diferença na natação feminina, a Gigi, levou o nome da natação feminina adiante". Acho que é dessa forma que eu quero ser lembrada. Legal, gostei. Certeza que você conseguiu Ai, cumprir esse. tomara, tomara mesmo. Então, Gigi, está pronta para as perguntas groselha, que não tem nada a ver com Tô. natação? Manda ver. Então, vamos lá. O que que você comeu hoje de café da manhã? Eu comi omelete e pão, pão de Oh, forma. bom de forma. Doce ou salgado? Ai, doce. Eu sou formiguinha, prefiro um doce. Churrasco ou sushi? Eu tô no churrasco. Assim, eu tenho momentos, Ah, assim, momentos de, né, eu vou variando, mas, por enquanto eu tô no churrasco. ó, você prefere falar todos os idiomas do mundo ou ter a habilidade de falar com todos os animais? Essa é difícil também. Eu acho que eu adoraria falar, todos os idiomas do mundo, mas eu também adoraria conseguir entender o meu cachorro.
falar com ele, então eu Nossa. fico com os animais. Aham. Voar ou se teletransportar? Ai, acho que me teletransportar. Ah, Ó, imagina uma viagem longa, assim, uma das coisas que eu sofria demais é viagem para putz. as viagens da seleção, tipo, ir para Tóquio foi terrível, eu falava: "Nossa, tudo que eu Nossa. queria era estalar o dedo, chegar na minha casa e tomar o meu banho", sabe, era só isso que eu queria, então Uhum. teletransportar. Ó, tem mais uma, mais duas, na verdade. A primeira você gostaria de ter a habilidade de viajar no tempo e chegar só no futuro, viajar só para o futuro, ou ter a habilidade de se teletransportar apenas para os lugares onde você já esteve? Ah, eu acho que me teletransportar para os lugares que eu já estive. Acho Ah, que sim, boa. porque eu não sei, eu gosto da adrenalina de saber o que o futuro me espera. E acho que principalmente nessa fase que eu tô vivendo de, vou testar um mundo novo, né, vou sair da natação, eu tô muito ansiosa para isso de Uhum, descobrir como vai ser. Então acho que ia uhum, estragar essa surpresa, eu poder ir só para me viajar no tempo só para o futuro. Então eu fico é, com me teletransportar para lugares que eu já fui. uhum. Agora a última, como que você se definiria em uma palavra, Gigi? Ai, eu eu sou persistente, assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, Tá? eu vou atrás a todo custo, assim, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, eu coloco uma coisa na minha cabeça e eu não desisto dela a todo momento, então, acho que persistente, assim, eu gosto de ir até onde eu sei que eu consigo, ir até às vezes além da onde eu sei que eu consigo, então, persistente. Ah, legal. Então, então é isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado da conversa com a Gigi, ó, peço para que vocês deixem um like, comentem abaixo sugestões de vídeos, de convidados, compartilhem com os familiares. Queria agradecer a Gigi também por ter aceitado esse convite. Foi um prazer, Gigi, receber você aqui, viu? Obrigada, o prazer foi meu, foi ótimo, adorei. E tô super acompanhando os podcasts, então tô ansiosa para saber quem vai ser a próxima ou o próximo. Obrigado. E onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? No, assim, basicamente no Instagram, meu Instagram é @gigidiamante, e tem momentos da minha vida em que eu tô bem ativa lá, então tem bastante coisa para as pessoas que são curiosas com a natação ver.